This call is now being recorded. Good morning, good afternoon, or good evening, second year. Bom dia, boa tarde, boa noite, segundo ano, dependendo do horário que vocês estejam assistindo a esse vídeo. Essa será a nossa aula da 7ª semana, conforme eu informei vocês em sala de aula, né? Essa aula vai estar sendo gravada hoje, sábado, dia 7, vai para o sistema ainda hoje, eu espero, e vocês terão aí um prazo, aquele prazo de sempre, né, para resolver essa tarefa, para compor as atividades da terceira unidade, ok? A prova final da unidade também está no sistema, bem como uma avaliação que foi feita, que foi deixada há umas semanas atrás. Então, vamos continuar, vamos começar a nossa aula da 7ª semana, né? Vamos apresentar aqui primeiro o nosso caderno de apoio. Vai chegar aí para vocês. Só recapitulando, no caderno de apoio, nós vimos o texto verbo ser e o texto how to choose a carry, que foram os itens da nossa sexta semana e da tarefa da sexta semana. Hoje a gente vai começar a partir daqui, ó, phrasal verbs, tá? Nós vamos ver os phrasal verbs mais frequentes da língua inglesa. Aí eu vou parar essa apresentação para poder ir para uma apresentação de slides, para que eu possa mostrar para vocês. Em algumas turmas já deu certo eu fazer isso, né? Em outras eu ainda não consegui passar. Vou aumentar aí para vocês. Deixa eu ampliar. Tá. Eu ampliei no lugar errado. É modo de exibição. Aí. Phrasal verbs. Ou verbos frasais, né? Os phrasal verbs, os verbos frasais, são verbos que vêm acompanhados por preposição ou advérbio, tá? Com o acréscimo de uma preposição ou de um advérbio, o sentido do verbo original pode mudar completamente. Às vezes, quando você monta um phrasal verb baseado num verbo, ele pode ter o sentido ampliado, melhorado, e em alguns casos ele muda completamente o sentido, né? Por isso, os verbos frasais não podem ser traduzidos literalmente. Na verdade, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a tradução literal é perigosa. Vocês vão ver mais à frente o que eu estou dizendo, que seria a tradução palavra por palavra. A melhor forma de aprendê-los, os phrasal verbs, é treinando, não tem outro jeito, tá? E buscando compreendê-los como um todo. Veja o caso do verbo to get, que é o verbo pegar. Aí eu tenho get away, que é escapar, get out, sair, get over, superar, ultrapassar um problema, uma situação, e get up, que é levantar. E get é pegar. Mas quando ele se combina com esses advérbios e preposições, ele acaba ganhando um sentido diferente, ok? Na língua portuguesa, eles também existem alguns verbos frasais, né? Por exemplo, tomar conta, dar conta, cair fora, jogar fora. Se você for pegar o sentido das palavras separadas, por exemplo, dar conta, dar é o verbo dar, entregar algo a alguém, né? Conta pode ser um cálculo matemático e tem outros sentidos. Quando você junta as duas coisas, dar conta seria prestar esclarecimentos de alguma coisa, né? Informar sobre a condição de alguma coisa. Normalmente as mães da gente falam assim, olha, cadê tal coisa que sumiu? Você fala assim, mãe, não sei. Você vai dar conta disso, quer dizer, você vai se responsabilizar por aquilo. Então o sentido é diferente. Veja um exemplo aí, outro também que a gente usa muito, caiu fora. Quando ela chegou, ele caiu fora. Bom, cair, todo mundo sabe o que é. Fora, né? Quando você junta caiu fora, não significa que a pessoa tomou uma queda do lado de fora. Significa que ela saiu, foi embora, né? Então, por isso, se em língua portuguesa isso existe, e a gente não se dá conta, porque a gente está acostumado a usar isso direto. Aí na língua inglesa, quando começa a aparecer, a gente estranha e sente dificuldade, mas tem nos dois, né? Os da língua inglesa, como a gente não fala fluentemente a língua, a gente acaba tendo dificuldade no momento de interpretar uma leitura de um texto,
ouvir uma música, alguma coisa do tipo. Mas aí basta você ir utilizando e tendo atenção que você acaba decorando alguns e aí fica fácil. Eu montei aqui uma lista de phrasal verbs, né? E lá no Google Classroom eu vou colocar um link para o meu blog com com essas informações que estão aqui nos slides, tá ok? Então nós temos aí to call, qual é o verbo chamar, e aí nós temos call off, que é cancelar, e call back, que é retornar uma ligação telefônica. Esse segundo tem até um sentidozinho, né? Porque call é chamar e normalmente a gente usa para falar que está chamando pelo telefone, né? Está ligando para alguém. Em seguida nós temos o to get, que é obter, receber, pegar. E aí nós temos get out, que é sair de algum lugar. Get out pode ser também escapar ou fugir. Outro nesse sentido, nessa mesma pegada, é o get away. O get away pode ser escapar, pode ser fugir, ou, olha o sentido diferente aí, completamente diferente, ou pode ser sair de férias, né? Talvez sair de férias possa ser entendido como escapar ou fugir do trabalho, mas não é o melhor sentido, né? Mas aí vocês podem ver que sair de férias em relação a get away é um sentido bem distante. Depois nós temos o to give, que é o verbo dar ou oferecer, e aí nós temos give é dar. E aí nós temos give up, desistir. Não tem nada a ver com a raiz do verbo, com o sentido primeiro do verbo. Temos o give back, que é devolver, né? Também não tem. Devolver, você pode falar, devolver é dar de volta, tudo bem, passou. Forçando, passou. Mas o give up não tem, o sentido é completamente diferente. Temos o to go, que é o verbo ir. Então, ali nós temos go back, que é retornar, né? E o go away, que aí sim, talvez faça um pouco mais de sentido, né? Que away é caminho, é trilha. Então, go away, partir, ir embora. Vou pegar um caminho, tá aí tudo bem, até passa. Mas, no caso do get out, não, do get away, não. To look, é o verbo olhar. Looking for, procurar. Look at, olhar para. Bom, beleza. To make, aí nós temos o make out, que é entender, captar com dificuldade, e o make into, que seria transformar. Hoje em dia se usa muito um phrasal verb também. Na verdade, eu estou em dúvida se ele é um phrasal verb ou se ele é um substantivo, que é a combinação do verbo make com a preposição up. Então, make up, em inglês é maquiagem, né? Make up. A gente ainda pode entender que o make é fazer, é o verbo fazer utilizando as mãos, né? E up é dar sempre uma melhorada em alguma coisa, fazer uma melhoria. Então, make up seria usar as mãos para fazer uma melhoria no rosto. Então, maquiagem, né? Temos aí o verbo to put, colocar, pôr, colocar, né? Então, nós temos put down, que é humilhar, colocar para baixo, aí menos mal, tá num caminho legal aí que a gente pode entender que tem a ver. Put up, que seria construir, hospedar alguém, hospedar não tem nada a ver, né? To take, que é o verbo pegar. Nós temos o take off, que é tirar roupa, sapato, essas coisas. E take on, que seria contratar. O turn, que é o verbo virar. Nós temos o turn on, ligar, abrir, ligar uma luz, acender uma luz, ligar um aparelho, abrir água, abrir gás. Tudo isso em inglês você pode, quando você dá uma ordem para que alguém faça, você pode dizer turn on the lights, ligue as luzes, acenda as luzes. E o turn off é o contrário, desligar, né? Turn off the lights, desligue as luzes. Né? Desligar, fechar e apagar. Esses dois estão num caminho assim mais compreensível. Tipos de phrasal verbs. Na gramática da língua inglesa, há casos em que os phrasal verbs admitem a colocação do objeto entre o verbo e a partícula. Então, existem phrasal verbs que eu posso colocar um pronome entre eles, né? Outros já não aceitam isso. Nós vamos ver aqui, os dois tipos são separable, separáveis, né? Nesse caso, eu posso colocar um objeto aí, que normalmente é um pronome, um pronome, no caso do reto. Olha só, call up é telefonar, significa telefonar. They called up the woman.
eles telefonaram para as mulheres. Called up, tudo junto, ok? Mas aí eu quis substituir a expressão the woman, a mulher, por ela, her, para dar a ideia de que eles telefonaram para ela. Então, they called her up, ok? Então, serve, pode ser utilizado dessa forma. Em compensação, nós temos os inseparáveis, ou inseparable. Os inseparáveis não admitem essa mudança. Quer ver um exemplo? Call on. Call on significa visitar. They called on the women. Eles visitaram a mulher. They called on her. Eles a visitaram. Nesse caso do call on, não cabe o her entre o call e o on, ok? Então, separable e inseparable. Na verdade, eu sugeriria a vocês, que isso é título de esclarecimento, que prestassem atenção na hora que vocês estiverem lendo, sabendo que alguns phrasal verbs podem ter um pronome ali entre o verbo e a preposição ou advérbio, tá? Isso é bom saber. Mas na hora de usar, utiliza sem a mudança, se você sentir dificuldade, tá certo? Bom, essa aí, agora aqui, acabou nossa apresentação a respeito dos phrasal verbs, e nós vamos voltar lá para o nosso caderninho de apoio. Isso, vai chegar aí para vocês agora. Chegou. No nosso caderno de apoio, nós temos lá resolvendo desafios da trilha, né? Que tal se fizermos uma brincadeira para tentarmos descobrir quais são os seus talentos, habilidades, preferências e características? Esse pode ser um primeiro passo para lhe ajudar a encontrar a carreira de seus sonhos. Let's go! Então, bom, nós trabalhamos nessa trilha com a ideia de escolher uma carreira profissional, né? Então, aqui nós temos um quiz, eu diria, né? Answer yes or no. Aqui vocês podem fazer no caderno de vocês mesmos, tá? Então, vocês pegam ali, por exemplo, nós temos dois blocos, bloco 1 e bloco 2. O bloco 1 é dividido em 3 colunas, tá? 1.1 e 1.2. E o bloco 2 também é a mesma divisão. Cada coluna tem 5 questionamentos. Então, o primeiro questionamento, na coluna 1, eu tenho Are you? Você é. Na segunda coluna, no 1.1, é Can you? Você pode. E na terceira coluna, 1.2, Do you like to? Você gosta de. E aí é perguntado algumas coisas. Por exemplo, Are you practical? Are you practical? Você é prático? E aí você responde yes ou no, tá? Quem tem o caderno de apoio impresso pode até responder no próprio caderno de apoio. Quem não tiver, numa folha de caderno, desenha lá as 3 coluninhas, 1.1.2, A, B, C, D, E, e aí vai registrando. Quando você terminar de registrar o bloco 1, você passa para o bloco 2. Opa! Aí. Você passa para o bloco 2, que está na mesma pegada, ok? O 2 é Are you? O 2.1 é Can you? E o 2.2 é Do you like to? A mesma coisa, por exemplo, Are you creative? Você é criativo? Yes ou no. Depois que você responder tudo, você contabiliza aí a quantidade de yes que você colocou no bloco 1, a nota do lado do bloco, e no bloco 2 também a nota. E depois você faça a leitura das duas indicativas que tem aqui. Now check if table has more answer. Aí você faz a leitura aqui, porque aqui haverá a indicação de uma possível área que você pode se adequar como carreira profissional, né? Então, por exemplo, se você respondeu yes na maior parte das questões do bloco 1, do número 1, né, do bloco 1, isso significa que você prefere trabalhar com objetos, máquinas, ferramentas, plantas, né? Mas eu não vou fazer isso agora, não, porque senão isso pode meio que orientar as respostas de vocês. Então, pega lá, procura a palavra, traduz, interpretou, responda yes ou no. Depois que você fizer todo o quadro, você olha as duas indicativas de resposta, que está uma na página 5 da trilha 10 e a outra no início da página 6, ok? E aí veja o resultado que dá para você ver em que área você se encaixaria melhor. A trilha é sua, coloque a mão na massa. Bom, tag clauses,
que seriam nuvens de palavras, são textos visuais geralmente criados com o uso de ferramentas digitais, que motivam interpretações. Elas são constituídas de palavras-chave cuja importância e frequência são representadas pelo tamanho e cor de cada palavra. Com base no modelo abaixo, figura 1, crie sua própria tag cloud utilizando palavras-chave em inglês que simbolizem os critérios, características especiais para obtermos sucesso nas escolhas profissionais que faremos ao longo da vida. Os textos lidos serão uma inspiração para a criação de uma nuvem de palavras. Veja só, eu fiz uma pequena alteração, estou mostrando aqui a figura 1, isso é uma nuvem de palavras. Eles chamam de nuvem, mas não importa o formato, né? Isso aqui está no formato de estrela. Eu fiz uma pequena alteração nessa atividade, né? Então, eu vou aproveitar esse momento para poder parar aqui a apresentação, ir lá no nosso roteiro e apresentar qual é a tarefa da semana de vocês, tá? Roteiro. Ele vai chegar aí daqui a pouquinho. Aí, tá chegando. É isso. Bom, qual é a tarefa dessa semana? A tarefa é a seguinte. Tarefa 1 e 2, entregar até o dia 13. Na verdade, acho que vai rolar até o dia 17, mais ou menos. Escolha uma profissão e pesquise a respeito das características dela. Depois, monte uma nuvem de palavras, uma tag cloud, em inglês, com as informações pesquisadas. Use, no mínimo, 10 palavras. Eu sugeri aqui um site, wordart.com, mas vocês podem utilizar a ferramenta que vocês bem entenderem, tá? Qual é a ideia? A ideia é que vocês escolham uma profissão, independente de se agrada a você ou não, se você pensa em exercer ou não, se você teve vontade um dia ou não, escolha uma profissão, faça uma pesquisa a respeito das características dessa profissão, né? A ideia é, você tem que usar no mínimo 10 palavras, no mínimo. Então, 10, 11, 12, é evidente que você não precisa colocar 30, né? Mas entre 10, 12, 15, 16, está ótimo. Então, você pesquisa a profissão, já é uma palavra, você pesquisa as características, e aí, mais 9, mais 10, mais 11, mais 12, fica a seu critério. Depois que você tiver com essa pesquisa pronta, você traduz para a língua inglesa, tanto a profissão quanto as características que você encontrou. Uma vez com todo esse material pronto, você monta sua nuvem de palavras. E aí, você pode fazer nesse site que eu estou indicando aqui, ou pode procurar um outro pela internet que faça. Ou ainda, você pode pegar uma folha de papel, uma folha de caderno, ou papel. Eu coloquei aqui para quem pega lá na escola um espaço, né, uma folha disponível para fazer isso. Você pode pegar, escolher um formato de coração, um formato de círculo, um retângulo, uma própria nuvem, né, qualquer formato que você quiser, e inserir as palavras dentro. E aí você pode fazer escrevendo as palavras, desenhar a moldura, digamos assim, inserir as palavras, escrevendo, ou através de colagem. Luciano, eu consegui as palavras todas aqui, então eu vou colar. Posso fazer? Pode, fica à vontade. A única coisa que eu peço é para que o nome da profissão seja maior do que as outras palavras, ok? A palavra que representa a profissão sendo maior, todas as outras características que ficarem em volta estarão bem distribuídas. A posição das palavras, você pode fazer na horizontal, na vertical, inclinado, do jeito que você achar melhor, ok? Eu sugeriria que vocês, antes de começar, fizessem uma pesquisa na internet e colocassem lá tag cloud ou nuvem de palavras, né? E aí fizesse o trabalho. Quem fizer numa folha à parte, tira uma foto e anexa lá no Google Classroom, ok? Quem fizer pela internet, aí salva o arquivo e anexa o arquivo de imagem, tá certo? Voltando aqui agora para o nosso caderninho de apoio. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito desse trabalho, é só me procurar. Eu estou na escola todo dia, me procura lá, ou pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp que eu respondo.
Então, aí nós vamos fazer a nuvem de palavras. E aqui é a trilha na minha vida. Certo dia, saiu em busca de um formato. Oh, perdão. Certo dia, saiu em busca de fortuna um cavalo marinho. Pelo caminho, encontrou dois amigos que lhe venderam dispositivos que tornariam a viagem mais veloz. Mais à frente, feliz por acreditar que estava próximo de alcançar o seu objetivo, o cavalo marinho aceita o conselho gratuito de outro amigo que lhe indica um atalho. Desse modo, ele foi devorado por um tubarão. Bom, aqui a ideia é bem clara, né? Você sabe qual era o destino do cavalo marinho? E quais os objetivos e metas ele traçou para realizar os sonhos? Ao contrário desse personagem, vamos elaborar um projeto de vida, estabelecendo objetivos a cumprir e metas a seguir, a fim de concretizarmos os nossos ideais em busca de realização profissional. Isso eu não pedi para que fosse feito, e isso aí fica a critério de vocês, eu acharia interessante, até interessante vocês fazerem, né? Observar as perguntas. Quais os talentos que você possui? Aí você identifica os talentos que você tem. Quais habilidades você gostaria de desenvolver? Qual ou quais profissões você gostaria de seguir? O que é preciso fazer para alcançar esse objetivo? Do que você precisa e a quem você pode pedir auxílio para realizar seu sonho profissional? Responda essas questões no seu caderno, elas não serão enviadas para mim como tarefa, mas responda essas questões para que você comece a pensar a respeito da escolha de uma carreira profissional. De que norte você pode tomar na hora de escolher uma carreira profissional. Aí agora ele diz, depois de montar o seu projeto de realização profissional, é só acreditar que ele pode se tornar realidade e gradativamente fazer aquilo que é necessário para a concretização dos seus objetivos. Sucesso. Aí a indicação é até interessante fazer, se eu não estou enganado, vocês, segundo ano, tiveram ou estão tendo uma disciplina chamada não é realização profissional, não. Me fugiu o nome da matéria. Oh, meu Deus. Projeto de vida, lembrei. Vocês estão tendo, ou tiveram, ou ainda vão ter uma matéria chamada Projeto de Vida, na qual você vai se descobrir a ponto de traçar um projeto para a sua vida, em relação à carreira profissional, acadêmica, e aí, por aí vai. Proposta de intervenção social. Nenhum talento deve ficar escondido. Você agora é autor de Tag Clouds, nuvens de palavras. Portanto, vamos socializar a sua arte por meio de uma exposição nos murais da escola ou publicá-la nos meios virtuais, aos quais você tem acesso. Bom, façam, e aí a gente vê como é que vai ficar, e se todo mundo autorizar, a gente pode fazer a impressão e espalhar essa nuvem de palavras pela escola, porque eu acho que outros alunos, principalmente os do primeiro ano, que estão entrando agora, se interessarão pelas carreiras profissionais e pelas características apresentadas por vocês. Quem quiser fazer o trabalho, mandar para mim, depois postar na sua rede social ou lá no grupo do WhatsApp, fica à vontade também, tá certo? Não é obrigatório fazer, faça se você achar que deve. Com isso, a gente finaliza aqui nossa aula da 7ª semana de inglês, tá certo? Qualquer dúvida a respeito das atividades a serem feitas, basta me procurar na escola ou enviar uma mensagem via WhatsApp, que eu respondo assim que eu encontrar a mensagem. Agora, por favor, ao enviar a mensagem, coloque seu nome, porque eu não tenho registro no meu celular, eu não tenho registro do nome de todos os alunos com a série na frente. Então, por favor, mande o seu nome direto, não precisa começar aquela conversa, oi, tudo bom? Tá, não, você coloca seu nome, oi, professor, aqui é fulano de tal, do segundo A, do segundo B, do primeiro C, do terceiro B, e imediatamente já coloca a dúvida, porque eu já vou pegar, já vou ver seu nome, já vou ver sua turma, já vou dar uma olhada lá nas minhas anotações, o que é, já vou ler a sua pergunta, já vou saber o que é para responder, então isso vai ficar bem mais rápido. Às vezes eu passo 2 horas com uma conversa de 4 frases do aluno, 5 minhas, para a gente poder resolver um problema. Então, se vocês me mandarem direto
nome de vocês, a turma e o problema, a dúvida, eu já respondo assim que eu encontrar. Ok? Goodbye. See you next week. Bye bye.